Você já imaginou lugares no mundo onde ninguém pode entrar? Existem locais tão secretos, perigosos ou sagrados que a entrada é completamente proibida e nem adianta insistir. No vídeo de hoje, você vai conhecer lugares misteriosos espalhados pelo planeta, desde ilhas isoladas até instalações ultra secretas. Fique até o final para você descobrir os motivos pelos quais eles são tão intocáveis pelos humanos. Ilha da Queimada Grande, São Paulo. A Ilha da Queimada Grande, conhecida popularmente como Ilha das Cobras, é uma ilha localizada a cerca de 35 quilômetros do litoral de São Paulo, aqui no Brasil. O nome Ilha das Cobras vem das inúmeras serpentes que habitam o local, sendo a principal delas a Batrops insularis, uma espécie endêmica e extremamente venenosa conhecida como jararaca ilhoa. Essa ilha tem sido motivo de fascínio e medo devido à alta concentração de cobras. Estima-se que haja até uma cobra para cada metro quadrado da ilha, o que torna um dos lugares mais perigosos do mundo. O veneno da Batrops insularis é muito potente e pode causar a morte em poucas horas, se não tratado rapidamente. Devido a esses perigos, o acesso à ilha é proibido a civis. Apenas pesquisadores autorizados podem visitar a ilha, sempre sob rigorosa medida de segurança. O governo brasileiro determinou essa proibição para preservar a vida humana e a própria fauna local, evitando a exploração indiscriminada. Além disso, a Ilha da Queimada Grande é uma área de preservação ambiental, com uma biodiversidade única. Embora as cobras sejam o maior risco, a ilha abriga também aves e plantas endêmicas que não são encontradas em outro lugar. Por essas razões, a ilha se tornou uma área de interesse para cientistas que estudam o seu ecossistema isolado. Número 2. Cofre de sementes de Svalbard, Noruega. O Cofre Global de Sementes de Svalbard, localizado na ilha de Spitsbergen, na Noruega, é um repositório subterrâneo projetado para armazenar sementes de plantas de todo o mundo. Ele foi inaugurado em 2008 com o objetivo de preservar a biodiversidade agrícola em caso de desastres naturais, mudanças climáticas ou crises globais que possam ameaçar a produção de alimentos. O cofre funciona como uma segurança para a agricultura mundial, armazenando milhões de amostras de sementes de culturas essenciais como arroz, milho e trigo. Sua localização em uma região remota e geologicamente estável garante que as sementes permaneçam intactas por milhares de anos. Os humanos não podem entrar livremente no cofre devido à sua função crítica de segurança e preservação. O acesso é restrito apenas ao pessoal autorizado, como cientistas e técnicos, para evitar contaminação, falhas no controle de temperatura ou qualquer risco de danos às sementes armazenadas. Esse rigor também visa proteger o cofre de vandalismo ou interferências externas. Ilha Irmão Norte, Nova York. North Brother Island, ou Ilha Irmão Norte, é uma ilha desabitada localizada no rio East, em Nova York, nos Estados Unidos. A ilha tem uma história pra lá de macabra, pois foi usada como local de quarentena para doentes de doenças infecciosas, como a febre tifoide, lá no início do século XX. Sua construção mais famosa é o antigo hospital, que tratava pacientes com doenças contagiosas. Após o fechamento do hospital em 1942, a ilha foi utilizada para outros fins, incluindo moradia para veteranos de guerra e, posteriormente, como um centro de reabilitação para jovens com dependência química. Essas atividades ocorreram até 1963, quando a ilha foi completamente abandonada. A natureza então começou a tomar conta do local. Com o tempo, ela se tornou um refúgio para a vida selvagem, especialmente aves.
A razão pela qual não podemos entrar em North Brother Island é devido à sua condição como um local restrito, protegido por lei. A ilha é administrada pelo Serviço Nacional de Parques e, por ser um ambiente de preservação da fauna, o acesso é proibido ao público para proteger as espécies que vivem lá. Além disso, a infraestrutura antiga e deteriorada apresenta riscos à segurança, e a história do local, com sua associação a doenças infecciosas, torna o acesso ainda mais imprudente. Número 4. Ilha Niihau, Havaí. A Ilha Niihau é uma ilha privada localizada no Havaí, conhecida como a Ilha Proibida. Com 180 quilômetros quadrados, é a mais próxima de Oahu, mas sua acessibilidade é extremamente restrita. Niihau é de propriedade da família Robinson desde 1864, que estabeleceu regras rígidas para proteger a ilha e sua cultura. A razão pela qual os humanos não podem acessar livremente Niihau é que ela é protegida como uma propriedade privada. Apenas os membros da família Robinson, seus empregados e convidados autorizados podem visitar. Além disso, a população local de Niihau é pequena, composta por descendentes nativos havaianos que mantêm tradições culturais únicas, e a restrição de acesso visa preservar esse modo de vida isolado. A ilha é praticamente intocada, com pouca infraestrutura e uma natureza exuberante. Para os turistas, o único acesso permitido é por meio de excursões de helicóptero ou barco, que são estritamente controladas. Esse isolamento também ajuda a proteger o ecossistema da ilha. Número 5. Bohemian Grove, Califórnia. O Bohemian Grove é um clube privado localizado em uma vasta área de floresta na Califórnia, nos Estados Unidos. Fundado em 1872, o local serve como sede de encontros anuais de membros do Bohemian Club, uma sociedade exclusiva composta por homens influentes, incluindo políticos, empresários e artistas. O clube é conhecido por seu secretismo e por realizar reuniões de verão que envolvem rituais e eventos de confraternização. O motivo pelo qual não podemos entrar no Bohemian Grove é que ele é um espaço altamente restrito, acessível apenas para membros do clube e seus convidados especiais. Para ser admitido no Bohemian Club, é necessário ser indicado por um membro e passar por um rigoroso processo de seleção, o que torna a entrada extremamente difícil para qualquer pessoa fora dessa rede de influências. O Bohemian Grove se tornou famoso por seus encontros secretos, onde se acredita que discussões políticas e empresariais importantes aconteçam, além de suas cerimônias simbólicas, como o ritual do Cremation of Care, que acontece em frente a uma grande estátua da coruja. A natureza secreta e o caráter elitista do lugar geram teorias da conspiração, alimentando ainda mais o mistério que cerca o local. Por essas razões, o Bohemian Grove é um dos lugares mais proibidos e inacessíveis para o público geral. Número 6. Ilha Sentinela do Norte. A Ilha Sentinela do Norte é uma pequena ilha situada no Golfo de Bengala, na Índia. Ela faz parte do arquipélago de Andaman e Nicobar e é habitada pelos sentinelas, um grupo indígena isolado que vive lá há milhares de anos. Esses habitantes têm sido extremamente avessos ao contato com o mundo exterior, mantendo sua cultura, língua e estilo de vida intocados. A razão pela qual não podemos acessar a Ilha Sentinela do Norte é que, devido ao isolamento voluntário dos sentinelas, o governo da Índia decretou uma área de proteção ao redor da ilha. A entrada da ilha é proibida por lei para proteger tanto os sentineleses quanto os visitantes de possíveis doenças e agressões. Como os sentineleses não possuem imunidade a doenças comuns, o contato com pessoas de fora poderia dizimar a população indígena. Além disso, a cultura dos sentineleses é altamente preservada e qualquer interferência externa poderia destruir seu modo de vida. Por essas razões, a ilha é uma das mais protegidas do mundo, com vigilância constante para evitar tentativas de invasão. Número 7. Surtsey, Islândia. Surtsey é uma pequena ilha vulcânica localizada no sul da Islândia, formada em 1963 por uma erupção subaquática. O nome da ilha vem de Surtur,
uma figura mitológica nórdica associada ao fogo. A erupção durou vários anos e criou uma nova terra, que desde então tem sido um importante local de estudo científico. Civis comuns não podem acessar Surtsey porque a ilha foi transformada em uma área de preservação natural com o objetivo de estudar o processo de colonização e evolução ecológica de um novo sistema. O governo islandês impôs restrições rigorosas de acesso para proteger tanto o ambiente quanto as pesquisas científicas em andamento. Somente cientistas autorizados podem visitar a ilha para realizar estudos sobre flora, fauna e os efeitos do vulcanismo na biologia. Isso ajuda a garantir que a biodiversidade natural de Surtsey se desenvolva sem interferência humana, preservando sua importância para a ciência. A ilha se tornou um laboratório natural e seu isolamento ajuda a monitorar como novas ilhas se formam e como a vida se adapta a ambientes vulcânicos. Número 8. Centro de Operações de Emergência Mount Weather, Virgínia. O Centro de Operações de Emergência Mount Weather é uma instalação subterrânea localizada nas montanhas Blue Ridge, na Virgínia, Estados Unidos. Ele serve como centro de comando e controle para o governo dos Estados Unidos em caso de emergências nacionais como ataques nucleares ou desastres naturais. O complexo foi construído durante a Guerra Fria e é projetado para garantir a continuidade do governo, abrigando altos funcionários e líderes durante crises. A razão pela qual não podemos acessar o Mount Weather é que ele é uma instalação altamente restrita e classificada, com segurança rigorosa. A área é protegida por cercas, vigilância constante e patrulhas, e o acesso é permitido apenas a pessoal autorizado, como membros do governo e militares. O centro não é aberto ao público devido ao seu papel vital na segurança nacional e na proteção de informações confidenciais. Além disso, qualquer tentativa de entrar sem permissão é considerada ilegal e sujeita a severas consequências. O segredo em torno da instalação alimenta especulações sobre suas atividades e sua importância estratégica. Número 9. Lascaux, França. Lascaux é um complexo de cavernas localizado no sudoeste da França, famoso por suas pinturas rupestres pré-históricas datadas de cerca de 17 mil anos atrás. As cavernas contêm algumas das mais impressionantes representações artísticas do período paleolítico, incluindo imagens de animais como bisões, cervos e cavalos, feitas por antigos seres humanos. As pinturas são notáveis por sua precisão e sofisticação. As pessoas não podem entrar nas cavernas de Lascaux devido ao risco de deterioração das pinturas. A presença humana nas cavernas pode alterar o microclima, induzindo dióxido de carbono e umidade, o que acelera o processo de degradação das obras de arte. Após o aumento do deterioramento das pinturas na década de 40, o acesso foi restrito para preservar a integridade do local. Em vez disso, uma réplica das cavernas, chamada Lascaux II, foi criada para que os visitantes possam experimentar as pinturas sem colocar em risco a original. O controle do acesso é uma medida de conservação para garantir que o legado artístico da humanidade não seja perdido com o tempo. Número 10. Arquivo Apostólico do Vaticano. O Arquivo Apostólico do Vaticano é uma das coleções mais importantes de documentos históricos do mundo, abrigando registros que datam desde o século VIII até os dias atuais. Localizado na cidade do Vaticano, em Roma, ele contém mais de 85 quilômetros de estantes com documentos papais, registros oficiais da Igreja Católica, cartas, manuscritos, livros raros e outros materiais valiosos. Entre os documentos mais conhecidos estão registros históricos de figuras como Cristóvão Colombo e uma carta de Martin Luther King, além de uma vasta coleção de documentos relacionados à história da Igreja. E é claro que não podemos entrar no arquivo apostólico por causa de sua natureza altamente restrita e confidencial. O acesso ao arquivo é permitido apenas a pesquisadores e estudiosos acadêmicos que apresentam um motivo legítimo para consultar os documentos, após passarem por um processo rigoroso de solicitação e aprovação.
Isso se deve, em parte, à importância histórica e sensibilidade de muitos documentos que envolvem questões de privacidade, política e religião. Além disso, muitos documentos no arquivo são classificados ou ainda não estão disponíveis para o público por razões de segurança, conservação ou porque tratam de assuntos que permanecem confidenciais. O acesso restrito também visa proteger os documentos de danos, já que a exposição excessiva pode comprometer a preservação das preciosas coleções. Número 11. Poveglia, Itália. Poveglia é uma pequena ilha localizada na Lagoa de Veneza, na Itália, que tem uma história sombria. Durante séculos, foi usada para fins diversos, como um centro de quarentena para vítimas da peste do século XVIII e um hospital psiquiátrico no século XX. Disse que a ilha foi o local de muitas mortes devido às condições desumanas do hospital e ao grande número de vítimas da peste. A razão pela qual não podemos entrar em Poveglia é que ela foi considerada um local perigoso e macabro, com um passado associado a sofrimento e morte. A ilha está praticamente abandonada desde o fechamento do hospital psiquiátrico em 1968. Além disso, o governo italiano decretou restrições ao acesso, pois o local se tornou uma área de preservação e também por questões de segurança, dado o estado de abandono e a presença de edifícios em ruínas. Existem também lendas de que o local é assombrado, o que só aumenta seu mistério. A visitação é proibida para proteger tanto o patrimônio histórico quanto para evitar riscos aos visitantes, tornando Poveglia um dos lugares mais intrigantes e proibidos da Itália. Chichén Itzá, México. Chichén Itzá é um dos mais importantes sítios arqueológicos da civilização maia, localizado no México, na península de Yucatán. A cidade foi um grande centro político, econômico e religioso entre os séculos 7 e 10 d.C. Seu monumento mais famoso é a pirâmide de Kukulcán, conhecido como El Castillo, uma estrutura icônica que servia como templo para adoração ao deus serpente Kukulcán. Embora o sítio arqueológico seja aberto ao público, algumas áreas, como a pirâmide principal, não podem ser acessadas internamente. A razão para essa restrição é a preservação do patrimônio histórico e a segurança dos visitantes. Durante anos, o turismo desenfreado e a escalada de pirâmide causaram desgaste na estrutura, tornando-a vulnerável a danos. Além disso, acidentes já ocorreram, como quedas de turistas ao subir as escadarias íngremes. Por isso, desde 2006, as autoridades mexicanas proibiram a entrada na pirâmide e em outras ruínas importantes para garantir a sua conservação. Hoje, os visitantes podem admirar Chichén Itzá de perto, mas sem tocar ou escalar as suas estruturas, garantindo que essa herança maia continue preservada para futuras gerações. As Ilhas Heard e McDonald, Austrália. As Ilhas Heard e McDonald são um grupo remoto de ilhas vulcânicas localizadas no Oceano Índico, pertencentes à Austrália. Essas ilhas são algumas das mais isoladas e inóspitas do mundo, situadas a mais de 4.000 quilômetros da Austrália continental e cercadas por águas geladas e condições climáticas extremas. A Ilha Heard abriga o único vulcão ativo do território australiano, o Big Ben, que frequentemente entra em erupção. O acesso a essas ilhas é extremamente restrito devido a vários fatores. Primeiramente, as condições climáticas severas, como ventos fortes, temperaturas congelantes e mares agitados, tornam a viagem até lá extremamente perigosa. Além disso, a área é uma reserva natural protegida e patrimônio mundial da Unesco, devido à sua biodiversidade única e ao ecossistema intocado, o que impede qualquer presença humana desnecessária para evitar impactos ambientais. Apenas cientistas e pesquisadores com permissão especial podem visitar as ilhas, geralmente para estudar a atividade vulcânica ou a fauna local, que inclui focas e pinguins-reis. O isolamento e a proteção rigorosa fazem das Ilhas Heard e McDonald um dos lugares menos acessíveis do planeta. Forte Bangar. O Forte Bangar, localizado no estado de
Rajasthan, na Índia, é uma antiga fortaleza do século XVI, famosa por suas ruínas e pela reputação de ser um dos lugares mais assombrados do país. Construído pelo governante Bhagwant Das para seu filho, o forte foi abandonado misteriosamente e várias lendas cercam seu desaparecimento. Uma das histórias mais populares diz que um feiticeiro lançou uma maldição sobre a cidade, condenando-a ao abandono e ao infortúnio. O motivo pelo qual não podemos entrar no Forte Bangar à noite é que o local é considerado extremamente perigoso. O Serviço Arqueológico da Índia proibiu a entrada entre o pôr do sol e o nascer do sol, colocando placas alertando sobre os riscos. Muitos acreditam que o forte é assombrado por espíritos e há relatos de pessoas que sentiram presenças sobrenaturais ou desapareceram após desrespeitar a regra. Além das crenças sobrenaturais, o forte está em ruínas, o que representa riscos estruturais para os visitantes. Durante o dia, a visitação é permitida, mas à noite, ninguém tem autorização para permanecer no local, tornando o Forte Bangar um dos lugares mais misteriosos e proibidos da Índia. Parque Nacional de Komodo, onde o predador anda livre. Entre as ilhas de Komodo, Rinca e Padar, existe uma área protegida que abriga um dos predadores mais impressionantes ainda vivos. O Parque Nacional de Komodo é o único lugar do mundo onde o dragão de Komodo vive em estado selvagem e divide espaço com seres humanos. Esses lagartos gigantes chegam a 3 metros de comprimento, passam facilmente dos 70 quilos e caçam animais grandes como veados e búfalos. O ataque costuma ser rápido, uma mordida profunda, um recuo estratégico e o veneno faz o resto. As toxinas e bactérias presentes na saliva provocam infecções severas e falência dos tecidos. Muitas presas não morrem na hora, mas não escapam. Casos de ataques fatais contra moradores e visitantes já foram registrados. Por isso, nenhuma trilha é feita sem guias treinados armados com bastões de contenção. Ainda assim, a segurança nunca é absoluta. O dragão se move em silêncio, se camufla na vegetação seca e reage com extrema agressividade. O ambiente reforça essa sensação de alerta permanente. Savanas áridas, encostas vulcânicas e águas com correntes fortes formam um cenário onde qualquer descuido cobra preço alto. Komodo não é um zoológico a céu aberto, é um território onde o predador dita as regras e o ser humano entra apenas como visitante temporário. Atol de Bikini, onde a radiação nunca foi embora. Visto de fora, o atol de Bikini parece apenas mais um conjunto de ilhas tropicais no Pacífico, água transparente, areia clara e silêncio absoluto. O problema é que esse silêncio foi construído à força. Entre 1946 e 1958, os Estados Unidos transformaram o atol em campo de testes nucleares. Foram 23 explosões, incluindo a Castle Bravo, em 1954, a maior detonação nuclear já feita pelo país com potência de 15 megatons. Antes disso, 167 moradores foram retirados de suas casas. Anos depois, tentaram retornar. A experiência durou pouco. Casos de abortos espontâneos, malformações e contaminação fizeram a área ser evacuada novamente. Desde então, Bikini permanece praticamente vazia. Hoje, visitas são possíveis, mas sob uma regra que diz tudo: ninguém deve permanecer na ilha por mais de 3 horas. Comer, beber ou tocar na vegetação não é recomendado. E isótopos radioativos, como o Césio-137, continuam presentes no solo e entram facilmente na cadeia alimentar. Até cocos podem carregar radiação. Sem pesca por décadas, o mar ao redor virou um santuário involuntário, cheio de peixes grandes e destroços de navios afundados pelos testes. Lago Natron, a água que queima e transforma animais em múmias.
À beira do Lago Natron, no norte da Tanzânia, aves aparecem imóveis, com asas abertas e olhos vazios. Pombas, morcegos e andorinhas transformadas em estátuas de sal. Não é arte nem encenação. São animais que morreram ali e permaneceram preservados exatamente onde caíram. Essas imagens ficaram conhecidas após o trabalho do fotógrafo Nick Brandt, que encontrou os corpos ao longo da margem e registrou o que parecia impossível: criaturas mortas, intactas e endurecidas como pedra. O motivo não é mistério, mas o resultado assusta. As águas de Natron são extremamente alcalinas. O pH varia entre 9 e 10,5, nível capaz de queimar a pele e olhos de animais não adaptados. O lago recebe carbono de sódio e outros minerais vindos das colinas e da atividade vulcânica da região. Em contato com a água, tecidos vivos sofrem danos severos. O calor completa o cenário. A região é árida e a temperatura da água pode ultrapassar os 40 graus Celsius, favorecendo queimaduras e desidratação rápida. Após a morte, os corpos ficam incrustados de sal e minerais, um processo semelhante à mumificação usada no Egito Antigo. Mesmo assim, o lago sustenta vida. Flamingos pequenos se reproduzem ali e se alimentam de cianobactérias adaptadas a esse ambiente extremo. Para quase todo o resto, Natron não perdoa. Ele queima, desidrata e pode matar pelo simples contato. Kawa-Ijen, o fogo azul que envenena o ar. No escuro da madrugada, uma cratera começa a brilhar. Fios de luz azul escorrem pelas rochas como se o vulcão estivesse vazando energia. Não é lava, é gás em combustão. O enxofre queima ao tocar o oxigênio e transforma o chão em um cenário que parece irreal, mas é completamente físico. Isso acontece no Kawa-Ijen, no leste da ilha de Java, na Indonésia, e o perigo não está só no que se vê. Dentro da cratera existe um lago de tom turquesa intenso, bonito demais para ser tocado. A água ali tem acidez comparável à de ácido de bateria. Qualquer contato direto causa queimaduras severas. O ar pesa, arde nos olhos, arranha a garganta. Respirar fundo não é uma boa ideia. Mesmo assim, todos os dias homens descem ao interior do vulcão. Eles trabalham na extração de enxofre sólido conhecido como ouro do diabo. Os gases são canalizados, resfriam, viram blocos amarelos e depois são quebrados à mão. Cada carga pode ultrapassar o peso do próprio corpo. Turistas usam máscaras de gás. Muitos mineiros seguem apenas com um pano no rosto. Tosse constante, problemas respiratórios e deformações físicas fazem parte da rotina. No Kawa-Ijen, a paisagem impressiona. O custo humano explica por que esse lugar é tão perigoso. Depressão de Danakil, o solo que ferve sob os pés. O chão parece pintado à mão, amarelos fluorescentes, vermelhos profundos, verdes quase artificiais. De longe, lembra uma obra abstrata. De perto, o cenário muda rápido. Vapor quente sobe do solo, poças borbulham e o ar carrega um cheiro metálico que incomoda a respiração. Essa paisagem fica na depressão de Danakil, no norte da Etiópia, cerca de 120 metros abaixo do nível do mar. Ali o calor não vem só do sol. O magma está tão próximo da superfície que a água infiltra, aquece e volta à superfície em jatos ferventes que explodem do chão. Em alguns pontos, as lagoas são tão ácidas que chegam a registrar pH negativo. O local reúne extremos ao mesmo tempo. Temperaturas acima de 50 graus centígrados, gases de enxofre e cloro no ar, solo instável e alta concentração de metais. Caminhar exige atenção constante, respirar depende do vento.
Mesmo assim, cientistas vão até lá para estudar os limites da vida. Micro-organismos conseguem existir em ambientes que lembram outros planetas. Por isso, Danakil virou referência em pesquisas sobre a origem da vida na Terra e fora dela. Entre lagoas ferventes e crostas de sal, o corpo sente rápido. Esse não é um lugar feito para permanecer. Vulcão Erta Ale, onde a Terra fica aberta. O Erta Ale não entra em erupção para depois se acalmar. Ele permanece aberto. No fundo da cratera, um lago de lava fica exposto o tempo todo, borbulhando, respirando, iluminando a noite com um brilho vermelho constante. Em um dos raríssimos lugares do planeta onde é possível observar magma ativo sem que ele esteja sendo expelido. A lava não explode, ela permanece ali, circulando lentamente, como se o interior da Terra estivesse à amostra. Chegar até esse ponto já é um desafio. O vulcão fica em uma área remota do norte da Etiópia, sem infraestrutura, com acesso controlado e escolta armada. A caminhada acontece à noite, quando o calor é um pouco mais suportável e o lago de lava se revela com mais clareza. Na borda da cratera, o perigo muda de forma. O solo é fino, recente, quebradiço. A crosta pode ceder sem aviso. Fendas liberam gases quentes. O vento muda rápido. Não há trilhas seguras, apenas áreas menos instáveis. Diferente de outros vulcões, o risco no Erta Ale não vem de uma explosão repentina, mas da permanência. O lago nunca esfria. A rocha nunca se estabiliza completamente. O erro não precisa ser grande. Basta um passo fora do lugar. Ali não há espetáculo turístico nem margem para distração. O Erta Ale não ameaça a distância. Ele permanece aberto, ativo, esperando. Lago Karachai, onde uma hora pode ser fatal. À primeira vista, o Lago Karachai parece pequeno, discreto, quase irrelevante no mapa. Não há crateras, animais ameaçadores ou paisagens dramáticas. Ainda assim, ele carrega um recorde sombrio. Por décadas, foi considerado o lugar com maior exposição à radiação do planeta. O lago fica no sul da Rússia, próximo aos Montes Urais, e virou depósito de resíduos nucleares a partir dos anos 50. Ali funcionava o Complexo Mayak, uma instalação secreta da União Soviética dedicada à produção de plutônio para armas nucleares. O problema não era o reator, era o lixo que ele produzia. Sem plano de descarte, toneladas de resíduos altamente radioativos foram despejados diretamente no lago. Com o tempo, o fundo virou praticamente uma camada sólida de material nuclear concentrado. Nos anos 60, períodos de seca fizeram o nível da água baixar. Partes do lago secaram. O que estava submerso ficou exposto. Em 67, ventos fortes espalharam poeira radioativa por milhares de quilômetros quadrados, contaminando vilarejos inteiros. Casos de câncer e leucemia dispararam na região. Na época, chegaram a uma conclusão: permanecer uma hora às margens do lago poderia ser suficiente para matar uma pessoa. A solução encontrada foi extrema: selar o lago. Durante décadas, Karachai foi sendo coberto com blocos de concreto, formando uma espécie de sarcófago. Hoje, o lago praticamente não existe mais como corpo d'água visível. O perigo continua ali, apenas escondido sob toneladas de concreto. Estação Vostok, o lugar mais frio do mundo. No interior da Antártida, a mais de 3.400 metros de altitude, está a Estação Vostok, um dos pontos mais isolados do planeta. A base fica a mais de 1.000 quilômetros da costa e a centenas de quilômetros de qualquer outra instalação humana. Durante grande parte do ano, não há voos nem possibilidade de evacuação.
Foi ali que a menor temperatura já registrada na Terra foi medida, menos 89,2 graus Celsius. Nessas condições, o corpo humano perde calor de forma acelerada. A exposição direta provoca congelamento rápido da pele, dificuldade respiratória e falhas no funcionamento de equipamentos básicos. Por isso, a presença humana ali só acontece com proteção extrema e por períodos limitados. No inverno, menos de 15 pesquisadores permanecem na estação. Eles enfrentam meses de escuridão, vento constante e um frio que afeta até estruturas metálicas. Qualquer problema precisa ser resolvido localmente, sem apoio externo imediato. Sob quase 4 quilômetros de gelo, cientistas descobriram um lago subterrâneo isolado há milhões de anos. Esse ambiente preservado despertou interesse internacional por suas possíveis formas de vida extremas. As perfurações realizadas em Vostok também permitiram algo inédito: a análise de bolhas de ar aprisionadas no gelo ao longo de centenas de milhares de anos. Esses dados mostraram a ligação direta entre concentração de dióxido de carbono e variações de temperatura global, mudando de forma definitiva a compreensão científica sobre o clima da Terra. Agora que nós te mostramos esses lugares, vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo e não se esqueça de deixar o joinha e ativar as notificações do canal para não perder nada por aqui.